Olá, queridos, paz seja com todos. Aqui quem vos fala é o pastor Ademilson Martins, e é com muita alegria na alma que eu tenho de, uma vez mais, nesse dia tão especial, culto de hoje domingo, culto da família, e eu tenho uma palavra de Deus liberada para o seu coração. Convide os seus amigos, convide aqueles que você tem nos seus contatos, e vamos nessa noite estar alimentando com uma palavra da parte de Deus. Tenho certeza que Deus, Ele não deixará nenhum de nós sair vazio nessa noite, mas Ele tem uma palavra liberada para o meu e para o teu coração. Hoje, meus queridos, nós iremos falar um pouquinho sobre o filho pródigo. Nós iremos aprender sobre as lições do filho pródigo. Se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 11, e o versículo de número... capítulo de número 15, versículo de número 11. Lá que nós vamos encontrar a passagem do filho pródigo, aonde diz assim: e chegava-se e disse um certo homem, tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, uma terra longínqua, e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Ninguém lhes dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dizer-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Faz-me conforme um dos teus trabalhadores. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela vai nos dizendo que havia uma família. É uma parábola que Jesus, ele fala. E esta família estava tudo bem. Até que um certo dia, um dos membros da família, o moço mais jovem, ele chega para o seu pai e disse: pai, dá-me parte da minha herança que me pertence, porque eu vou embora. E todos nós sabemos que ninguém recebe herança estando o seu pai vivo ainda. Mas o que ele faz? O pai não questiona. A Bíblia diz que o pai, ele chega até aquele moço e despede ele com a parte que lhe cabia, com a parte que lhe pertencia. Este moço, então, meus amados, ele sai todo com aquela fazenda, com aquele dinheiro, com aquela fortuna que o seu pai tinha dado para ele, e ele sai para uma terra distante, para uma terra longínqua. E a Bíblia vai nos dizendo que quando ele chega nesta terra distante, ele sente a independência, ele acha que não precisava de mais ninguém, ele sente aquela liberdade. Então ele começa a gastar o seu dinheiro com as meretrizes que estava naquela cidade. Mas só que aonde tira e não põe, a tendência é acabar. E a Bíblia diz que o dinheiro daquele moço veio acabar, e a fome estava assolando a terra. Todo mundo estava numa crise financeira, ninguém empregava, os empresários já não bancavam mais grandes serviços, e aquele moço, ele percebe que o seu dinheiro acaba, e ele começa a ficar desesperado. Então ele sai à procura de um emprego. Queridos irmãos, e a Bíblia diz que toda porta que ele chegava, a porta não se abria, porque ninguém estava empregando naquela cidade. Até que ele bate na porta de um homem, e esse homem o recebe e dá um emprego para ele. Mas o emprego que ele encontra é para apacentar os porcos. E ele então pega aquele emprego porque é a única coisa que lhe restava. Ele já não tinha muita opção, não podia escolher muito. Então ele pega aquele emprego para apacentar os porcos.
Só que ele não combina com o patrão como deveria fazer para se alimentar. E a Bíblia diz que ele começa a levar as comidas para o porco. E a fome começa a apertar aquele moço. E a Bíblia diz que ele desejou no seu coração a comer das bolotas que os porcos comiam. E ele, percebendo que ninguém lhe dava nada, ele começa a cair em si. Ele começa a sentir saudade da casa do seu pai. Ele começa a lembrar como era a sua vida em outro tempo. Enquanto ele estava na casa do pai, ele tinha tudo o que ele queria. Ele tinha tudo ao seu dispor. Ele poderia, aleluias, quem sabe ir na sua geladeira, na época não tinha, mas estou fazendo aqui uma conjectura, e abrir e pegar aquilo que ele precisava para alimentar a sua fome. Mas nesse lugar que ele está, ele não tem nada, ninguém lhe dá nada. Então ele olha para si e diz: não, o que é que eu fiz da minha vida? O que é que eu fiz? Eu não poderia ter saído da casa do pai. Eu quero abrir um parênteses aqui nesta noite, meu amigo. Hoje é culto da família. Quem sabe você está afastado ou afastada da casa do pai, mas é tempo de voltar. Ei, é tempo de voltar. Sabe por quê? Porque o pai te chama. O interessante é que o pai nunca mandou o filho pródigo embora da casa dele. O filho pródigo simplesmente tomou a decisão de sair da casa do pai para essa terra distante, para essa terra longínqua. Não foi o pai que mandou, foi ele que quis ir. E eu entendo aqui neste versículo que existe situação que nós tomamos nas nossas vidas que não é o pai que manda. O pai não mandou o filho pródigo sair de casa. Por isso que o pai não foi buscar o filho pródigo. Deus está dizendo para alguém que está me ouvindo nessa noite do outro lado, através deste aparelho celular: Deus não te mandou embora da casa dele, você saiu sozinho. Por isso o pai está de braços abertos, te esperando voltar. Volte depressa, amigo, porque o amanhã pode ser muito tarde. A Bíblia diz: e quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Então aquele moço, ele cai em si, ele disse: o que é que eu fiz da minha vida? Não tenho dinheiro, não tenho amigos. Aqueles que eu pensava serem meus amigos já se foi, porque enquanto se tem dinheiro, a gente granjeia muitos amigos. Enquanto a gente tem algum bem nas nossas vidas, é fácil ter amigo. Mas quando a dificuldade bate na porta, os amigos somem, os amigos vão embora, e a gente se sente sozinho. E aquele moço, ele se sente sozinho naquela situação. Ele percebe que já não tem mais amigos, está numa terra distante, está longe de todos. E a Bíblia diz que ele cai em si. Então ele olha para o céu e diz: realmente, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Pai, eu pequei contra Ele, vou me levantar desta situação. Deus está esperando isto mesmo. Deus está esperando você, meu amigo, se levantar desta situação. Não foi Deus que te mandou sair da casa dele. Então levanta nesta noite. Hoje é um dia especial. Levanta desta situação que você se encontra agora. Volte depressa para a casa do Pai. O Pai te ama.